Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 2, Tempo de Decisão. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, Te adorando, buscando a Tua bênção, buscando o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, para que ao abrirmos a Tua palavra, as revelações de Jesus no Apocalipse sejam claras, que o Senhor nos dê mentes com discernimento para entendermos as Tuas profecias. Responde às orações do Teu povo. Dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tempo de decisão. O verso áureo: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Apocalipse 14, versos 14 e 15. Quanto nós almejamos este momento, nós sonhamos com este momento, o momento da colheita, o momento em que a última festa do santuário terrestre vai se cumprir. As 7 festas do santuário terrestre: Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Dia da Expiação. Tudo isto já se cumpriu, e a 6ª festa, a expiação, está se cumprindo. É o grande juízo. Mas, queridos, a festa da colheita, a festa conhecida também como dos tabernáculos ou das cabanas, ela vai acontecer. Serão 7 dias ascendendo para o céu. É o momento da colheita que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos revelando aqui em Apocalipse capítulo 14, versos 14 em diante. Jesus, assentado sobre uma nuvem branca, tendo uma coroa de ouro e tendo na sua mão uma foice afiada. E a ordem é dada: pegue a sua foice e comece a colher. Bendito seja a colheita dos grãos dourados, o trigo que pertence a Deus, para serem colhidos para o reino de Deus. Deus sempre falou com o seu povo, transmitindo-lhes verdades relevantes que ele precisava ouvir em cada tempo. O Senhor tem falado conosco desde o aviso lá no dilúvio, em Gênesis capítulo 6, verso 7. Deus não enviou o dilúvio de surpresa. Foi anunciado por 120 anos que a terra seria destruída por um dilúvio universal. E, queridos, as profecias também acerca da primeira vinda de Jesus. Centenas de profecias anunciando que o Messias viria. Passaram-se 4.000 anos e o Messias veio. Esta profecia da vinda do Messias estava muito clara e muito exata em Daniel capítulo 9, versos 24 a 27, a profecia conhecida como as 70 semanas. Queridos, esta profecia, ela é uma matemática de Deus, exata, mostrando o tempo em que Jesus nasceria, o ano exato em que ele seria batizado, começando o seu ministério na terra, e o ano exato em que ele morreria. E, queridos, o tempo em que esgotaria o tempo de graça e de misericórdia para a nação de Israel, como nação escolhida. É isto que Deus anunciou na profecia de Daniel 9, versos 24 a 27. Deus também anunciou a chegada do juízo, o juízo pré-advento, o juízo investigativo, o juízo celestial. Este juízo foi anunciado em Daniel capítulo 7, verso 9. Este juízo foi anunciado também em Daniel capítulo 8, verso 14.
E a profecia de Daniel 8,14, de 2.300 anos, que começaram lá em 457 a.C. e terminaram em 1844 depois de Cristo, esta profecia mostrou exatamente o ano em que começaria a purificação do santuário celestial, o juízo celestial, onde Jesus é o juiz e onde você e eu, filhos de Deus, somos usados por Jesus para reivindicar a justiça do nosso Pai Celestial, a santidade da santa lei de Deus. Esta profecia foi anunciada também por muito tempo, porque Deus quer preparar o seu povo para os eventos que estão para ocorrer. Deus também anuncia de uma forma clara, impactante, o maior evento da história terrestre, a segunda vinda de Jesus, o retorno de Jesus Cristo. Isso está em Apocalipse 12:14. Para estes últimos dias da história humana, Deus enviou uma mensagem especial ao mundo e para o seu povo proclamar diante do mundo. Uma mensagem que fala do último apelo, da última advertência de Deus para a humanidade. Ele, Deus, descreveu essa mensagem sendo levada por 3 anjos poderosos, voando pelo meio do céu, com uma urgente mensagem do tempo do fim para o mundo inteiro. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 são a última mensagem de misericórdia de Jesus, um chamado para deixar de confiar em nossa própria justiça e passar a confiar na justiça única e poderosa de Jesus Cristo, que é poderosa para nos justificar, poderosa para nos santificar e também para nos glorificar na segunda vinda de Jesus. Devemos, portanto, queridos, escolher a Jesus, nos render a Jesus e obedecer a Jesus Cristo. As escolhas que fizermos hoje impactarão as nossas escolhas na crise final, na angústia qual nunca houve. Agora é o momento, hoje é o momento de você e eu nos prepararmos para estes grandes e majestosos eventos do tempo do fim. Aleluia! Na parte de domingo, escolhas eternas. Você não pode ficar sem fazer escolhas. Todos os dias estamos fazendo escolhas. Escolhas que vão afetar nossa vida na terra, mas principalmente a vida eterna. Apocalipse 14 traz a última mensagem de misericórdia de Jesus para um mundo caído, um mundo rebelde, que há cerca de 6.000 anos tem estado submerso no pecado e no mal. Chegará um dia em que cada pessoa no planeta Terra tomará a sua decisão, a decisão final e irrevogável, seja a favor de Jesus ou a favor de Satanás. A mensagem do Apocalipse sobre a justiça de Jesus, que nos livra da condenação do pecado, bem como também nos livra do domínio do pecado sobre nós. Isto precisamos enfatizar. A justiça de Cristo não nos livra somente do pecado, da culpa do pecado, dos pecados que nós cometemos. O poder de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, também nos livra do poder, do domínio do pecado sobre você. Em Jesus Cristo, Satanás não tem poder sobre você. Você tem domínio sobre o pecado. Queridos, esta mensagem precisa soar e ressoar por toda a terra. E Deus conta com você para a proclamação desta mensagem. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e o verso 14. Mateus capítulo 24 e o verso 14. Aqui Deus diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Deus usa você para pregar este evangelho em testemunho, ou seja, Deus usa o seu testemunho, sua vida, suas ações. Você está pregando o evangelho não somente por palavras, não somente do púlpito, mas você está pregando pelo seu testemunho diário,
a todas as gentes, e então virá o fim. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para o tempo do fim. Ele é chamado de o evangelho eterno. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14, verso 6. Por que Deus chama o evangelho agora para esta última geração de o evangelho eterno? Queridos, vamos ler Apocalipse 14 e o verso 6. Aqui Deus diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu. Tinha o evangelho eterno. Vejam, não é o simples evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João que fala da vida, morte de Jesus Cristo e da ressurreição de Jesus. O evangelho eterno inclui também o juízo celestial. O evangelho eterno não inclui somente a salvação pelo sangue de Jesus Cristo, mas o juízo celestial, o acerto de contas. Existe um tribunal no céu, o tribunal chamado Tribunal de Cristo, onde todos teremos que comparecer para responder pelas nossas ações, pensamentos e intenções. Tudo será colocado às claras diante de Deus no juízo celestial. E a norma deste juízo celestial não é outra senão a santa lei de Deus, os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus. Por isso aqui fala que esta mensagem foi proclamada a todo mundo. Deus mostrou em visão a João: vi outro anjo voar pelo meio do céu. É uma mensagem para o mundo inteiro. Tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Uma mensagem mundial. Quando unimos Mateus 24:14 com Apocalipse 14, verso 6, vemos então o evangelho eterno sendo proclamado a cada nação, tribo, língua e povo. E Deus tem um povo remanescente. Deus tem os santos do Altíssimo, chamados com uma missão profética, exatamente como está lá em Apocalipse capítulo 10. Um povo que foi chamado para profetizar. Apocalipse 10, verso 11 diz: importa que profetizes outra vez a cada nação, tribo, língua e povo. Queridos, este povo remanescente chamado com uma missão profética envolve você e a mim. Nós que amamos o advento de Jesus, a volta de Jesus, e nós estamos preparando um povo para a segunda vinda de Jesus. Em Apocalipse 22, existem 3 declarações nas quais Deus diz que voltará em breve. Apocalipse 22, você pode ler no verso 7. Aqui Deus diz: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 7. Jesus está dizendo: eis que venho sem demora. Mas também ele diz no capítulo 22 e no verso 12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E novamente, em Apocalipse 22 e o verso 20, aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Queridos, o Apocalipse avança para um clímax glorioso em que todos são levados a decidir a favor de Cristo ou contra Jesus Cristo. Todos os dias, meu querido irmão, minha querida irmã, todos os dias, por meio das escolhas que fazemos, desde o momento em que você abre os olhos de manhã, quando você acorda, você começa a fazer decisões. Quando você abre os olhos, quando você vai tirar os pés da cama, o que é que você deve colocar primeiro no chão? Os joelhos. Acorda e cai de joelhos. Você começa fazendo decisões logo cedinho, caindo de joelhos. Nós devemos fazer estas pequenas decisões, em pequenas coisas, e assim estaremos escolhendo a favor de Jesus ou contra ele. É pouco provável que alguém que faça escolhas erradas constantemente em sua vida, hoje, no presente, é pouco provável que na crise final, na angústia qual nunca houve, ele vai ficar do lado de Jesus. Isto é improvável.
se você continua fazendo decisões pequenas, em pequenas coisas, diariamente, decisões erradas, você certamente fará uma decisão errada também na angústia qual nunca houve, especialmente quando as forças de todo o maligno estiverem contra você. Hoje, todos os dias deveremos escolher a fidelidade a Jesus e a obediência à sua santa lei. Porque a Bíblia diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. 1 João capítulo 5 e o verso 3. Esta é a vontade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Nós amamos os mandamentos de Jesus e nós amamos a Jesus de todo o coração. A serva de Deus, Ellen White, diz assim: Jesus não mudará nosso caráter em sua vinda. Isto é muito sério. Há pessoas que ficam postergando a vitória sobre o pecado. Há pessoas que ficam empurrando com a barriga e sendo meio cristãos, mais ou menos cristãos. Queridos, nós temos que ser cristãos de corpo inteiro. Não podemos ser mornos. Não poderemos ter um pé na igreja e um pé no mundo. Nós não poderemos servir a dois senhores. Nosso caráter precisa ser mudado? Sim, hoje. No dia que se chama hoje, nosso caráter tem que ser mudado. Por quê? Porque Jesus não mudará nosso caráter em sua vinda. Aqueles que ressuscitarem na segunda vinda de Jesus, ressuscitarão com o mesmo caráter, com as mesmas tendências. Queridos, a obra da transformação tem que ser realizada agora. Palavras da serva de Deus. Isto está em Eventos Finais, página 182. Deus não mudará o caráter na sua segunda vinda. Ele muda o corpo. O corpo mortal será revestido da imortalidade. Teremos um corpo glorificado na segunda vinda de Jesus. Mas, queridos, o nosso caráter não será mudado em nada. Porque você e eu estamos construindo o caráter com a ajuda de Deus, unindo-nos a Deus, recebendo o batismo diário do Espírito Santo. Estamos construindo um caráter semelhante ao de Jesus, que será um caráter que será selado pelo selo do Deus vivo, que será impregnado em você, e você e eu teremos a mente de Jesus. Hoje é o dia da transformação. Eu quero que você leia comigo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ver então o verso 18. Aqui Deus está falando: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Através do Espírito Santo, você e eu somos transformados de glória em glória. É o caráter que está sendo transformado. É o caráter de Jesus que está sendo refletido em você, na sua linguagem, no seu vestuário, na sua maneira de ser, de viver. Jesus está sendo revelado para o mundo. Você e eu precisamos desta transformação diária. Como Deus molda o nosso caráter? Diariamente. Começando o dia com Jesus. Vivendo o dia na presença de Jesus, em constante oração e comunhão com Ele. E queridos, à noite, antes de dormir, você se entrega novamente a Jesus, louvando-o pelo dia de bênçãos e de comunhão. E você se entrega a Jesus Cristo, confessando todos os pecados, dormindo uma noite tranquila, dormindo com o perdão, nunca dormindo com o pecado, mas dormindo com o perdão e acordando no dia seguinte mais semelhante a Jesus Cristo, mais apaixonado por Ele. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a volta do Filho do Homem. Adventistas do sétimo dia. Adventistas por quê? Porque amamos, apressamos, ansiamos, sonhamos com a volta de Jesus. Isto significa adventistas. Apocalipse 14 contém textos chaves referentes
a mensagem do Senhor para o seu povo e para o mundo nestes últimos dias. O ponto central de tudo é a volta de Jesus. Queridos, mais de 300 vezes a segunda vinda de Jesus é mencionada na Bíblia. O cumprimento da promessa feita por Jesus em Marcos capítulo 14 e o verso 62. Ali Jesus diz: vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Vocês verão o Filho do Homem. Queridos, Jesus amava este título, Filho do Homem, porque ele se identifica com você. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14 e o verso 14. Leia esta linda descrição que Deus fez para João lá na ilha de Patmos. Jesus Cristo revelou-se como aquele que vem assentado sobre uma nuvem. Apocalipse 14, verso 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. Quando a Bíblia fala da segunda vinda de Jesus, fala dele assentado sobre as nuvens. Quando a Bíblia fala de Jesus Cristo no juízo celestial, fala dele assentado sobre o trono. Quando fala de trono, está falando do Santíssimo, está falando de juízo celestial. Mas quando fala de Jesus Cristo assentado sobre as nuvens, está falando da segunda vinda gloriosa de Jesus. Por isso aqui em Apocalipse 14, 14, diz assim: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Jesus Cristo vem com uma coroa de ouro. Por quê? Ele é vitorioso. Você vai receber também uma coroa de ouro das mãos de Jesus. Por que você vai ter uma coroa de ouro? Porque você venceu o pecado. Creia nisso. Você pode vencer o pecado em nome de Jesus, pela habitação do Espírito Santo em você. Não seja um cristão de mente fracassada, chorando e gemendo sob o peso dos seus pecados, achando que é impossível vencer o pecado. Queridos, Jesus Cristo venceu o pecado. Por isso é possível sim vencer o pecado. Quebrar este domínio que Satanás tem sobre nós, confessando os pecados a Jesus, rompendo com os pecados. Por isso Jesus Cristo tinha uma coroa de ouro, porque ele venceu o pecado. Por isso você também vai receber uma coroa de ouro, porque você, filho de Deus, é vitorioso sobre o pecado. A coroa de ouro mostra a vitória de Jesus Cristo. 82 vezes Jesus usa o título de Filho do Homem. Ele quer se identificar com você. Ele quer mostrar para você que ele tem uma natureza humana. E ele sentia dor e fome, cansaço, assim como você sente dor, fome e cansaço. Queridos, Jesus Cristo se identificou com você e comigo em todas as áreas da nossa vida. Ele palmilhou este caminho, ele atravessou por este deserto que você está atravessando. E ele entende as suas necessidades, suas angústias. Por quê? Ele passou por este caminho. Ele se identifica com você cada vez que ele usa o título Filho do Homem, porque ele é um de nós. Ele usou como uma expressão de afeto para se identificar com você. Ele é um Salvador que nos entende, experimentou nossas tentações e passou por nossas provas. Ele é o Filho do Homem, que em breve voltará para nos levar para casa, a casa do seu Pai. O Jesus que vem nos buscar é o mesmo que viveu entre nós 33 anos. Ele está qualificado para nos redimir, porque se tornou um de nós e enfrentou como um de nós toda a fúria das tentações de Satanás e saiu vitorioso. Por isso ele diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, a minha vitória é para vocês e é de vocês. Vamos ler também Mateus capítulo 16 e o verso 27. Mateus capítulo 16 e o verso 27. Aqui Deus diz: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. É o Filho do Homem que desce do céu com poder e glória, identificando-se com você.
Ele é o segundo Adão. Através do primeiro Adão veio o pecado e a morte, mas através do segundo Adão, Jesus Cristo, veio então o perdão, a restauração, a vida eterna, a santificação e a glorificação. Através do segundo Adão nós temos tudo, porque tudo que é do Pai é do Filho, e você é irmão de Jesus Cristo. Remido pelo sangue de Jesus, nos tornamos filhos e filhas de Deus. Por isso, o Jesus que volta com poder e glória, ele é o Filho do homem, membro da família humana, 100% homem, 100% Deus. Queridos, Mateus também, capítulo 24 e o verso 27. Abra sua Bíblia. Mateus também, capítulo 24 e o verso 27. Aqui Deus diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por que você acha que Jesus Cristo usava esta expressão Filho do Homem, sempre falando da sua segunda vinda gloriosa? Para se identificar com você, para dizer que aquele que viveu entre nós como um ser humano sofredor, aprendeu a obediência pelo que sofreu. É assim que Paulo diz em Hebreus, ele aprendeu a obediência através do sofrimento. Queridos, ele volta com poder e glória, é o mesmo Jesus que vem. Mateus capítulo 25, também o verso 31. Aqui Deus diz, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, novamente, aquele que é o nosso Salvador, membro da família humana, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Queridos, Jesus, o Filho do Homem, está vindo em sua glória com seus anjos. Todos os anjos virão com ele. E ele irá separar as ovelhas dos cabritos, o que será basicamente um ato de juízo. Quando Jesus descer do céu com poder e glória, ele já vem sabendo quem são suas ovelhas que serão colocadas ao lado direito e quem são os bodes que serão colocados do lado esquerdo. Ele separa os bons dos maus, ele separa os salvos dos perdidos. Ele vai levar para o céu os salvos. Ele vai dizer para os salvos, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É o que está escrito aqui em Mateus 25, verso 34. É a segunda vinda gloriosa de Jesus. Queridos, o destino das nações e de toda a humanidade será decidido para a eternidade. Os ímpios estarão perdidos para todo sempre, e os salvos estarão salvos para todo sempre. Deus está oferecendo vida eterna para os que o amam e morte eterna para aqueles que o rejeitam. É uma escolha. Pense na expressão Filho do Homem e o que ela diz sobre a humanidade de Jesus para você. Apesar de ser Deus, ele é 100% humano, um de nós. Ao contrário de nós, ele não pecou. E, à semelhança de Jesus, pelo Espírito Santo vivendo em você, você pode também romper com o pecado. A natureza pecaminosa tem que ser subjugada, tem que ser sufocada e não pode ditar suas decisões, sua vida, seu comportamento. Prevaleça em você, meu querido irmão, a natureza santa de Jesus, gerada pelo Espírito Santo, porque todos os que têm esta natureza santa de Jesus, gerada pelo Espírito Santo, são filhos e filhas de Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Na parte de terça-feira, o juízo celestial. Há pessoas que vivem esta vida e não se lembram de que existe um juízo, existe um acerto de contas. Jesus relatou isso através de parábolas. Ele disse que haverá um acerto de contas. Quando o Senhor da terra se ausentou, deixando um com 5 talentos, outro com 2 talentos e outro com 1 talento, a história nos diz que o Senhor voltou e fez um acerto de contas. E aqueles que foram fiéis mordomos, desenvolvendo os talentos que o Senhor lhes deu,
estes foram recompensados? Bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas aqueles que são infiéis mordomos, aqueles que não desenvolvem, aliás, enterram os talentos que Deus deu, estes serão tidos como servos infiéis. Existe um acerto de contas. Isto se chama na Bíblia de juízo celestial. É este juízo que foi anunciado em Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. A purificação do santuário da terra era o dia do juízo, no santuário da terra, para o povo de Israel. Isso acontecia no dia 10 do 7º mês. Anualmente existia este juízo para Israel. Este juízo era anunciado por 10 dias. As trombetas tocando por 10 dias. Desde o dia 1º do mês 7º. As trombetas começavam a tocar dizendo: o juízo está chegando, arrependam-se, arrependam-se, confessem os seus pecados, porque o juízo está chegando. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, 10 dias as trombetas tocavam, preparando o povo para o juízo que seria no dia 10 do 7º mês. Queridos, Deus está anunciando a chegada do juízo desde 1844. Desde a década de 1830, quando a mensagem milerita começou a ser pregada no mundo, o mundo estava sendo advertido da chegada do juízo. Quando em 1844 eles entenderam que não era a segunda vinda de Jesus, no dia 22 de outubro de 1844, e entenderam que era a purificação do santuário, ou seja, era o juízo celestial, era a hora do juízo celestial começar, queridos, esta foi a compreensão que Deus deu na profecia de Daniel 8,14 e de Apocalipse 14, versos 6 e 7. Por isso, meus queridos, o juízo celestial está presente na palavra de Deus. Você, quando abre o Apocalipse e estuda sobre as 7 igrejas, quando você chega na última igreja, você percebe que você chegou no juízo celestial. Porque não foi a primeira igreja chamada de Laodiceia, povo do juízo, não. Nem a segunda, nem a terceira. Foi a 7ª igreja, Laodiceia, a última, que começou em 1844, a igreja de Laodiceia. E exatamente foi o nome que Deus deu, povo do juízo. Começou o juízo em 1844. E Deus montou a sala do juízo em Apocalipse 4. Dentro do contexto da mensagem de Laodiceia está a sala do juízo, o cenário do Santíssimo do Santuário Celestial, com o trono de Deus, cercado por 24 tronos e por 4 seres viventes ao redor do trono de Deus. É o juízo celestial. E Apocalipse 5, ali está o livro do juízo celestial. O livro selado com 7 selos, que está na mão do Pai, mas ele não pode abrir. Alguém teve que se tornar homem, viver e morrer e ressuscitar e subir ao céu. Alguém que venceu o pecado. Ele é digno de abrir o livro. Por isso, o leão da tribo de Judá entra à presença do Pai, em Apocalipse capítulo 5, verso 7, e recebe da mão do Pai o livro selado com 7 selos e começa a abrir. Isto aconteceu na sala do juízo, no Santíssimo do Santuário Celestial, e aconteceu em 1844, meu querido irmão. Nós estamos no juízo celestial desde 1844, quando começou o julgamento dos mortos, e logo vai chegar o julgamento dos vivos. Queridos, antes de Jesus voltar a esta terra, ele analisa nome por nome. Nomes são mantidos no livro da vida, e outros nomes são riscados do livro da vida. Quando Jesus subia ao céu, Lucas registrou em Atos capítulo 1, verso 9, que enquanto os discípulos olhavam para Jesus, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Jesus subiu em uma nuvem de anjos e voltará com uma nuvem de anjos. Os anjos então declararam aos discípulos espantados: esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Atos 1:11. Há uma verdade divina que pode não ser aparente, mas está incorporada nessa passagem. Esse Jesus, este Filho do Homem, aquele que caminhou pelas ruas poeirentas de Nazaré, aquele que ministrou nas ruas lotadas de Jerusalém, aquele que curou os doentes nas aldeias de Israel, aquele que pregou nas encostas gramadas da Galileia,
ele virá outra vez. O Filho do Homem também é mencionado como o juiz do santuário celestial. Queridos, Daniel capítulo 7, abra sua Bíblia, Daniel capítulo 7, o verso 9, 10 e então o verso 13. Daniel capítulo 7, vamos ver o verso 9, o verso 10 e depois o verso 13. Aqui Deus declara: eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos e um ancião de dias, este é o Pai, se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. É o Pai que está sentado no trono. Assim como em Apocalipse 5, é o Pai que está sentado no trono, Apocalipse 5, verso 1, tendo o livro selado com 7 selos na mão, mas não pode abrir. Por isso, tanto aqui em Daniel capítulo 7, como também lá em Apocalipse 5, Daniel 7, verso 13, fala que é o Filho do Homem que vem para processar o juízo. E lá em Apocalipse 5, verso 7, diz que é o Filho do Homem, o leão da tribo de Judá, que entra na presença do Pai no Santíssimo e recebe o livro selado com 7 selos para processar o juízo. E agora leia comigo capítulo 7 de Daniel, verso 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Exatamente como está em Apocalipse 5, quando fala dos milhões de milhões, milhares de milhares que estão ao redor do trono de Deus, quando o Filho recebeu das mãos do Pai o livro selado com 7 selos. Agora veja o capítulo 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi neste ponto que Guilherme Miller se enganou. Ele entendeu que a vinda do Filho do Homem, descrita em Daniel 7,13, era a segunda vinda de Jesus. Mas, queridos, eles ainda não tinham a compreensão do santuário celestial. Por isso houve o engano em 22 de outubro de 1844. Porque aqui em Daniel 7,13 não está falando da segunda vinda de Jesus, e sim da vinda de Jesus ao Santíssimo, para receber das mãos do Pai o livro e processar o juízo. Por isso diz aqui: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se a quem? Não ao planeta Terra. Dirigiu-se ao ancião de dias. E onde está o ancião de dias? Assentado sobre o trono. E onde está o trono do ancião de dias? No Santíssimo do Santuário Celestial. Aqui está descrevendo a entrada de Jesus no Santíssimo em 1844, no final dos 2300 anos. E ele entrou para realizar o juízo. E aqui diz: e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Aqui está descrevendo a entrada de Jesus Cristo no Santíssimo. Agora, meu querido, quando você lê Apocalipse 5, o verso 5, diz exatamente do leão da tribo de Judá, surgindo na cena e entrando no Santíssimo, para receber das mãos do Pai no Santíssimo o livro selado com 7 selos. Apocalipse 5, verso 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E então o leão da tribo de Judá, o Filho do Homem, lá de Daniel 7,13, diz aqui, Apocalipse 5, verso 7, que ele entrou na presença do Pai no Santíssimo. Capítulo 5, verso 7 de Apocalipse. E veio e tomou o livro da destra, ou seja, da mão direita, daquele que está sentado no trono. Queridos, quando Jesus recebeu o livro selado com 7 selos da mão do Pai, no Santíssimo, houve uma explosão de louvor no céu, porque agora seria o momento do juízo celestial, de reivindicar a justiça do Pai,
de mostrar diante do universo inteiro a santidade e eternidade da lei do Pai, que representa o caráter do Pai. O juízo celestial, diz o Apocalipse 14, verso 7, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. O seu juízo se refere ao juízo do Pai, onde Jesus Cristo usa sua vida, a minha vida, para justificar o Pai, exaltar a sua santa lei. Oh, meus queridos irmãos, o juízo celestial declarado em Daniel capítulo 7, verso 9, 10, 13, é o juízo celestial proclamado em Daniel 8,14, a purificação do santuário. É o juízo celestial de Apocalipse 14, versos 6 e 7. É o juízo celestial mostrado em Apocalipse 4, a sala do juízo. O livro do juízo em Apocalipse 5. Jesus entrando à presença do Pai para receber o livro selado. Porque Jesus é o juiz. O Pai, assentado sobre o trono, não julga. Isto está claro em João capítulo 5 e o verso 22. João capítulo 5, verso 22. Em vez do Pai que está sentado sobre o trono julgar, não, ele não julga, porque ele está sendo julgado. Ele está sendo defendido pelo Filho. E o Filho está usando a sua vida, a minha vida, a vida dos salvos em Jesus Cristo, para defender o Pai e defender a sua santa lei, sua santidade. Por isso João capítulo 5, verso 22 diz, e também o Pai a ninguém julga. Entendamos isto, o Pai a ninguém julga, mas é Ele que está sentado no trono. Por isso o Filho entra à presença do Pai em 1844, recebe o livro selado com 7 selos, porque só Ele pode abrir o livro. O Pai não podia abrir o livro. Por isso João estava chorando, porque ninguém podia abrir o livro, mas o leão da tribo de Judá, o Filho do homem, aquele que é um de nós, ele pode, porque ele venceu o pecado, venceu a morte, ressuscitou, subiu ao céu, foi entronizado. E em 1844 começou o juízo celestial. Queridos, aqui diz, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. João capítulo 5, verso 22. E o verso 27 explica por que o Pai deu ao Filho todo o juízo. João 5, 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo porque é o Filho do homem, novamente, o Filho do homem, porque ele é um de nós. Queridos, Jesus Cristo, o Filho do homem. Esse juízo defende não só os santos, mas este juízo defende o próprio caráter do Deus Pai, que foi caluniado, que foi criticado por Satanás. Por isso Satanás foi expulso do céu, porque ele se levantou contra o Deus Pai, por causa da honra que o Deus Pai deu para o Filho. Quando Deus o Pai introduziu o Filho diante de toda a hoste celestial e disse que ele era o chefe dos anjos, Satanás não aceitou Jesus Cristo como chefe dos anjos, porque ele, Satanás, queria ser o chefe dos anjos. E ele começou uma obra de calúnia contra o Pai, de crítica ao Pai, de calúnia contra a santa lei do Pai. Por isso ele foi expulso do céu. Mas agora no juízo celestial, Jesus Cristo vindica a justiça do Pai. Jesus reivindica a justiça do Pai. Jesus Cristo exalta a santa lei de Deus e usa a vida dele, vida perfeita na terra, e usa a vida de todos os filhos e filhas de Deus gerados pelo Espírito Santo. Nós todos, como filhos e filhas de Deus, somos usados para honrar o nosso Pai no juízo. Por isso o juízo celestial não defende só os santos, mas o juízo celestial defende e reivindica o próprio caráter do Deus Pai. Contra quê? Contra as falsas acusações de Satanás, relatadas ali em Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2. Que bendito privilégio, que santo propósito Deus nos deu ao nascermos deste mundo. Nascemos com um santo propósito, o mesmo de Jesus, de exaltar o nosso Pai, honrar o nosso Pai, exaltar a sua santa lei, porque a lei de Deus é santa, justa e boa. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a coroa do vencedor.
João descreveu Jesus como um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Apocalipse 14, 14. A palavra grega para coroa é Stephanos, que é a coroa de um vencedor. Quando um atleta ganhava uma competição tão importante, ele recebia um Stephanos, uma coroa de honra, de glória e de vitória. Jesus usou uma coroa de espinhos, simbolizando vergonha e zombaria. Ele já foi rejeitado pelos homens, repreendido, cuspido e ferido. Mas agora ele usa uma coroa de glória, uma coroa de ouro. Ele voltará, mas dessa vez como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Abra sua Bíblia e vamos ler Apocalipse 14, verso 15. Apocalipse 14 e o verso 15. Aqui Deus diz: e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, de colher, porque já a seara da terra está madura. Apocalipse 14, verso 15. Da mesma forma nós lemos em Marcos capítulo 4, verso 26. Em Marcos capítulo 4 e o verso 26 e também até o verso 29. Marcos capítulo 4, versos 26 até o verso 29. Aqui Jesus contou a parábola da semente. Ele dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque já está chegada a ceifa. Queridos, Jesus Cristo ilustrou a pregação do Evangelho, a semeadura da semente do Evangelho, o crescimento desta semente como sendo a conversão dos pecadores. O amadurecimento desta semente representa o amadurecimento do caráter de Jesus em você e em mim. O anjo de Apocalipse 14, verso 15, vem da presença de Deus na glória do templo e diz a Jesus: chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Em outras palavras, vá buscar os seus filhos e traga-os para casa. A germinação da semente representa o início da vida espiritual, sua e minha, e o desenvolvimento da planta é um belo símbolo do crescimento cristão. Como ocorre na natureza, assim é também na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta deve crescer ou morrer. Como seu crescimento, que é silencioso e imperceptível, mas constante, assim é o desenvolvimento da vida cristã, que pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. Vou repetir. Assim é o desenvolvimento da vida cristã, que pode ser perfeita. A sua vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. A fase de criança, a fase de juvenil, a fase de adolescente, a fase de jovem, a fase de adulto, a fase de pessoas idosas. Em cada uma das fases da nossa vida nós podemos alcançar em Jesus Cristo a perfeição. Não é perfeitos em nós mesmos, mas é a perfeição de Jesus nos sendo comunicada pelo Espírito Santo. A santificação, meu querido irmão, diz a serva de Deus, Parábolas de Jesus, página 33. A santificação é obra de toda uma vida. Diariamente estamos sendo santificados. A implantação da mente de Jesus em você, a comunicação da vida e obra de Jesus a você, a comunicação da mente de Jesus para você, é obra da vida toda. Não para, não é feita em um dia, em um mês ou em um ano, mas é obra da vida toda, cada dia mais santos, mais santos, mais santos ainda. Nunca vamos aqui na terra cruzar os braços dizendo: alcancei o estágio pleno de santificação. Não, queridos. Nós poderemos ser mais santos amanhã e mais santos depois de amanhã, mais santos ainda,
porque o padrão é o padrão do caráter santo de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo vamos sendo santificados, até que na sua segunda vinda sejamos glorificados. Aleluia! Multiplicando-se as oportunidades, nossa experiência se ampliará e nosso conhecimento crescerá. O amadurecimento do grão dourado representa as pessoas transformadas pela graça, motivadas pelo amor, que obedecem para a glória do nome de Cristo. O coração delas é um com o coração de Jesus e o que eles querem é o que ele, Jesus, quer. Queridos, Ellen White diz assim: nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. Se você não crê na vitória sobre o pecado, você não vai buscar a perfeição em cada fase da sua vida. Você tem que crer que o pecado é um ato voluntário da alma. E você pode decidir não pecar. Você pode decidir romper com os pecados que já cometeu, buscar de Jesus o perdão. O que isso significa, especialmente quando vemos os nossos defeitos de caráter? Vamos cruzar os braços simplesmente dizendo: eu nasci assim, meu pai foi assim, eu sou assim mesmo? Não, meus queridos. Não é para cruzar os braços e se conformar com o mundo e nem se conformar com os nossos defeitos de caráter. Nós precisamos nos moldar à semelhança de Jesus Cristo. Nós temos que vencer o pecado e os defeitos de caráter precisam ser vencidos. Tanto os defeitos herdados como também os defeitos cultivados, todos precisam ser vencidos em nome de Jesus. O que Deus quer não é que você fique desculpando os seus defeitos de caráter, não é que você fique se explicando ou justificando os seus defeitos de caráter. O que Deus quer é que você e eu confessemos, como Davi fez: eu pequei, Senhor. E quando você diz: Senhor, eu pequei, este meu defeito de caráter é um pecado, eu reconheço, eu quero a tua graça, eu preciso da tua graça. E Jesus Cristo perdoa, e Jesus Cristo cobre você com a sua graça. Queridos, o caráter de Jesus Cristo precisa ser estampado em você e em mim. Esta é a obra da santificação que dura a vida inteira. Aleluia! Na parte de quinta-feira, cada semente produz uma colheita. Toda semente, seja má ou seja boa a semente, produzirá uma colheita. Em Apocalipse 14 existem duas colheitas. A colheita dos grãos dourados para o céu, que é a recompensa dos justos, e a colheita de uvas representa os injustos ou os perdidos. Ambas as colheitas estão totalmente maduras. Todas as sementes semeadas amadureceram. Volte para a sua Bíblia agora, Apocalipse capítulo 14, e vamos ler então capítulo 14, versos 17 até o verso 20. Apocalipse 14 e os versos 17 até o verso 20. Aqui Deus diz: e saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Lembra-se, o grande lagar da ira de Deus é o lago de fogo e enxofre preparado não para os seres humanos. Jesus disse que o lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas o que é que tantos ímpios estarão fazendo dentro do lago de fogo e enxofre? Eles escolheram entrar no lago de fogo e enxofre. Eles escolheram continuar com Satanás e na prática dos seus pecados. Por isso, eles estarão também no lago de fogo e enxofre, que não deveria ser para eles, mas eles escolheram o mesmo destino de Satanás. Vejam, meus queridos, que estas uvas colhidas aqui,
e lançadas no lagar da ira de Deus, representa todos os ímpios. E o verso 20 diz: e o lagar foi pisado fora da cidade. A Nova Jerusalém, no final dos 1000 anos, ela desce do céu. Vai descer sobre o Monte das Oliveiras, que vai se dividir em dois e formar uma grande planície. Uma grande planície que vem desde o rio Eufrates até o rio Nilo, aqui embaixo. Esta grande planície recebe a Nova Jerusalém de Deus. Todos os salvos descem com Jesus dentro da Nova Jerusalém no final dos 1000 anos. E os ímpios serão ressuscitados. E comandados por Satanás, esta multidão incontável de ímpios marcham contra a Nova Jerusalém. Exatamente como está em Apocalipse capítulo 20. Aqui em Apocalipse capítulo 20 diz assim, o verso 9 diz: e subiram sobre a largura da terra o grande exército de Satanás formado pelos ímpios que ressuscitaram no final dos 1000 anos. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Então, fora da cidade fica o lagar da ira de Deus. Fora da cidade. Exatamente como diz aqui em Apocalipse 14 e o verso 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, fora da Nova Jerusalém, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Em toda a extensão ao redor da Nova Jerusalém, em toda esta grande extensão ao redor da Nova Jerusalém, estarão os ímpios, e o lago de fogo e enxofre os queimará, numa extensão de 1.600 estádios, cerca de 300 quilômetros ao redor da Nova Jerusalém, se transformará num grande lago de fogo e enxofre para queimar os ímpios. O que é que Deus poderia ter feito para salvar estes ímpios e que Deus não fez? Existe alguma coisa que Deus não tenha feito para salvar esta multidão de ímpios que está sendo queimada juntamente com Satanás no lago de fogo e enxofre? Não existe, meu querido irmão, minha querida irmã. Não existe nada que Deus pudesse fazer, porque Deus fez tudo. Deus fez tudo para salvar todo aquele que cresce em Jesus Cristo. Por isso João 3,16 diz claramente: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos que quisessem poderiam ser salvos e não perecerem no lago de fogo e enxofre. O que mais Deus poderia ter feito além do sacrifício na cruz? Não há nada mais que a graça possa fazer para redimir os que rejeitaram repetidamente o sangue de Jesus Cristo e os apelos do Espírito Santo. Não existe mais nada para ser feito. Aqui está a mensagem profética urgente de Apocalipse 14. Todas as sementes amadureceram e estão prontas para a colheita. Umas para o céu e outras para o lago de fogo e enxofre. O grão está totalmente maduro e as uvas estão totalmente maduras. O povo de Deus revela sua imagem de graça, compaixão, misericórdia e amor diante do universo. Os filhos do mal revelam ganância, luxúria, inveja e ódio. O caráter de Jesus é revelado em um grupo, os santos do Altíssimo. E o caráter de Satanás é revelado no caráter dos perdidos. O universo verá no povo de Deus uma revelação da justiça que talvez nenhuma geração anterior jamais testemunhou. Esta última geração, que é a sua, é a minha, nós vamos revelar o caráter perfeito de Jesus em nossa vida. Quando o selo do Deus vivo for implantado em você, meu querido irmão, ele está implantando em você também o caráter perfeito de Jesus Cristo. Todos os redimidos que serão arrebatados para o céu, eles têm o caráter perfeito de Jesus Cristo, porque eles almejaram, eles contemplaram a Jesus dia a dia, eles se deixaram transformar pelo Espírito Santo, eles têm a mente de Jesus. Portanto, esta última geração, como nenhuma outra antes, terá que revelar diante do mundo o caráter perfeito de Jesus Cristo. Os perdidos revelam o caráter de Satanás, e os salvos revelam e estampam
o caráter de Jesus Cristo, santo, imaculado e puro. O contraste entre o bem e o mal, o contraste entre o certo e o errado, o contraste entre a obediência a Deus e a desobediência será aparente a todo o universo. E todos declararão: santos e justos são os teus caminhos, ó Senhor. Santo e justo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Alguns ficam argumentando e dizendo: um dia virá perseguição, um dia virá o tempo da angústia qual nunca houve e a marca da besta será aplicada nos ímpios. Um dia isso vai acontecer. Quando isso acontecer, eu vou tomar uma atitude certa ao lado da verdade. Não, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqueles que pensam assim estão enganados. Não é um dia. Um dia não existe no calendário. Em nenhum calendário existe algo chamado de um dia. Você precisa tomar a decisão hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que você tem que confessar os pecados. Hoje é o dia que você tem que se tornar obediente a Jesus Cristo. Hoje é o dia que você tem que buscar a justiça de Jesus, o batismo do Espírito Santo. Quanto mais você resistir, quanto mais você postergar essa entrega, esta busca, quanto mais demora em responder ao Espírito Santo, mais dura a alma se torna aos estímulos de Deus e mais suscetível a cair e acreditar nas mentiras de Satanás. O tempo de decisão é hoje. Eu quero que você leia comigo Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3 e o verso 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Não é amanhã, não é ontem, mas é hoje. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Agora, Hebreus capítulo 3 e o verso 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. E agora em Hebreus capítulo 4 e o verso 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje é o dia da salvação. Eu deixo aqui o meu apelo para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Não para amanhã, mas para hoje. Entregar-se a Jesus Cristo. Confessar a Jesus Cristo os seus pecados, acariciá-los. Aqueles pecados que são retidos na sua vida por meses, por anos. Basta. É hora de rompermos com eles. É hora de dizer: Senhor, eu pequei. Eu preciso do teu perdão. Eu não tenho forças em mim mesmo, mas o Senhor é vitorioso. Dá-me a tua mente vitoriosa, querido Jesus. Dá-me a vitória sobre o pecado, para que Satanás não tenha mais domínio sobre mim. Em nome de Jesus Cristo. Esta é a vitória de Jesus Cristo para você. Deixo para vocês a vitória de Jesus. Deixo para vocês a paz que só o meu Jesus pode dar. Amém.